Muito bem. Considerando que temos uma visão geral da República Cristã, temos que agora compreender como essa vai desaparecer e vai ser substituída pelo conhecido sistema westphaliano, ou a Era de Westfália. Então, durante 7 séculos, querendo ou não, as relações entre os povos cristãos eram visualizados através da existência de uma república universal centralizada na igreja, na cristandade. Porém, assim como toda relação de longo prazo, essa constatação, essa unidade começou a sofrer fortes erosões com o passar do tempo. Até porque, se você conhece a história da igreja, você vai ver que nesse período, até a própria igreja começa a se tornar extremamente politizada e começa então a ter um problema de fé. Mas para facilitar a compreensão dessa queda desse período e a ascensão de um novo período, podemos limitar a questão primeiro à descoberta das Américas. Muito bem, quando nós chegamos ao século XV, que nós vimos no último vídeo, quando falamos de relações internacionais, nós vemos que a Europa já está dividida em vários reinos. E o século XV ele vai marcar uma série de transformações globais que vão impactar diretamente esses reinos. O primeiro vai ser a questão das Américas, ou seja, com a expansão do islamismo e a sua consolidação numa unidade política, que é o Império Otomano, vai acontecer em 1493 a queda do Império Bizantino, a queda de Constantinopla, já que o Império Bizantino se encontrava extremamente fragilizado devido à Quarta Cruzada. Então já estava em decadência desde a Quarta Cruzada. Então Maomé II acabou conquistando Constantinopla e acabou gerando um problema para os países europeus do Mediterrâneo, ou melhor, as cidades-estados mediterrâneas. Por quê? Porque, querendo ou não, Constantinopla era a porta para a Rota da Seda, ou seja, as especiarias que vinham do Oriente para a Europa tinham que passar obrigatoriamente por aquela região. E com a ascensão, a tomada de Constantinopla pelos islamistas, pelo Islão, houve no primeiro momento um fechamento dessas rotas. E no segundo momento, através de acordos comerciais que rompiam a ideia do inimigo comum, começou a haver um monopólio de determinadas cidades sobre o acesso àquela rota. Sim, algumas cidades, estados italianas acabaram fechando acordo com o Império Otomano e se beneficiando disso em detrimento a todos os demais países. Isso acabou levando com que países como Portugal e Espanha, que eram majoritariamente prejudicados por essa situação, a procurarem novas rotas para a Índia, substituir a Rota da Seda por uma rota marítima. É o período das grandes navegações que está começando a ganhar força. É o surgimento dos impérios ultramarinos da Espanha e de Portugal. Tanto que em 1492, em vista da queda da cidade de Granada e o encerramento da Reconquista espanhola, os reis católicos de Isabel I e Fernando II decidiram financiar a figura da expedição de Cristóvão Colombo. E é através dessa expedição que vai surgir o maior problema que a igreja, a unidade cristã, vai enfrentar desde então. O maior problema, talvez, que a Europa enfrentou em sua história. Ele acaba descobrindo um novo continente. Descobrindo não, ele acaba demonstrando que realmente existem terras para além do ocidente do Oceano Atlântico, tá?
Então, basicamente, para você entender isso, você tem que entender que a reconquista praticada pela Espanha, que nada mais é do que culminou na fundação do Estado moderno espanhol, está na figura de Fernando II de Aragão e Isabel I de Castilha. Com esses dois reis, os reis católicos, como eles eram conhecidos, a Espanha entra na modernidade, vira um Estado moderno. Assim como Portugal já havia se tornado um Estado moderno no século XIII. Então, o processo de reconquista que permitiu, no século XV, a expedição de Cristóvão Colombo à Espanha buscar novos caminhos e a Portugal procurar novos caminhos pelo mar, foi justamente a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Basicamente, com a queda do Império Romano do Ocidente, a Península Ibérica, a Hispânia Romana, foi dominada pelos mouros, os povos árabes do norte da África, que inicialmente não eram islãos e depois lentamente houve uma conversão. Se nós temos aqui o ano de 800, é a época da fundação do Sacro Império Romano Germânico, a Península Ibérica não era cristã. Era Astúrias, Navarra, a Marca Hispânica, o Condado dos Catalães, era então o que era de cristandade naquele local, de germanicidade naquele local. O resto era o Emirado de Al-Andalus, que acabou em 910, século X, se tornando o Emirado de Córdoba. E no século XI voltou a ser Al-Andalus, com a decadência, com o enfraquecimento do Emirado, e veja a expansão, então, do que seria a Espanha no futuro. O Reino de Leão, o Reino de Castelo, o Rei de Castilha, o Reino de Navarra. E você tem aí, no século XIII, você já tem a fundação de Portugal, Galícia, Leão, Castilha, Aragão. E você tem aqui, na época de 1492, ali no século XV, final do século XV, praticamente a expulsão dos mouros da Península Ibérica, porque o reino Nazarí de Granada acabou caindo nessa época e completando a reconquista. Existe um filme que mostra bem isso, que é o filme 1492, com Gerard Depardieu e Sigourney Weaver, que fala justamente sobre essa descoberta do Novo Mundo. É com os reis católicos que você começa a visualizar a Espanha que você tem hoje. Então, basicamente, nós temos que é a fundação do Estado moderno espanhol, com a queda ou a dificuldade do acesso às especiarias da Índia, levou com que tanto Espanha e Portugal começassem as suas navegações, e com isso surgem as Américas. Então as Américas vão ser um problema, porque é um imenso território na qual surgirão inúmeras questões, tanto envolvendo os reinos cristãos, como também a própria concepção de direito do mundo. Então haverá inúmeras questões envolvendo a descoberta das Américas. Então, para quem não conhece, isso é uma obra de Cristóvão Colombo. E aí você tem o primeiro problema: quem é o dono das terras? O primeiro problema das Américas é quem é que possui a propriedade. E aí a Igreja, através da bula Intercaetra e o Tratado de Tordesilhas, vão acabar conferindo a propriedade a essas novas terras a Portugal e Espanha, que eram os reinos mais católicos da Europa, levando os outros reinos, especialmente os franceses, a não concordarem com essa visão e começar uma cisma na França com o catolicismo romano. Aliás, o catolicismo francês há muito tempo já se demonstrava diferente do catolicismo romano do papado, tanto a ponto de existir um papa em Lyon e outro papa na cidade de Roma. Então, as Américas vão aprofundar
mais ainda essa divergência entre a coroa francesa com o papado. E você começa a notar que vários reinos, insatisfeitos com essa posição do papado em favorecer Portugal e Espanha na posse e propriedade das novas terras, vai acabar enfraquecendo a própria força do papado e levando a uma série de conflitos mais adiante no século XVI e XVII.